Olá, amigos. O meu nome é Sidney Mardones e no vídeo de hoje eu quero falar sobre o efeito dos medicamentos, dos calmantes, dos tarjas pretas, chamados psicotrópicos, no cérebro. Como essas substâncias agem no cérebro do ser humano. Antes de mais nada, eu quero dizer que o propósito do vídeo não é dizer se você deve continuar tomando os seus medicamentos, se você faz uso deles, ou se você deve parar de tomar os seus medicamentos. Isso aí não é o objetivo desse vídeo. Isso aí você vai resolver com o seu médico. E se você usa por conta própria, se automedica, você quem vai avaliar, né? O que eu quero vai avaliar e chegar à sua conclusão. O objetivo meu é te conscientizar dos efeitos desses calmantes do cérebro, ok? Então vamos lá. É comprovado cientificamente que todo psicotrópico é um inibidor de sinapse. O que são sinapses? Sinapse é um processo físico-químico de comunicação das células nervosas, dos neurônios, ou seja, a troca de informação entre as células nervosas chamadas neurônios. É como uma conversa que é estabelecida entre neurônios. Leva e traz informações, esse levar e trazer informações, essa comunicação entre as células que se chama sinapses. E agora, como as substâncias desses medicamentos atuam? Elas atuam inibindo esse processo sináptico, inibindo essa comunicação entre as células. É exatamente por isso que quando uma pessoa está triste, usando o processo de memória, os neurônios estão acessando os neurônios que estão no processo de germinação, no aqui e agora, quando a pessoa está no presente, ele começa a acessar os neurônios que estão já com arquivo de informação, e às vezes inconscientemente ela começa a ficar triste, ou conscientemente ela sabe que está lembrando de algum fato e começa a ficar triste, ou até mesmo preocupado quando acessa a função da imaginação. Cria-se o processo físico-químico e começa então a usar o processo de criatividade, germinando, criando perspectiva de futuro e às vezes gera preocupação. Esse processo físico-químico ele é neutralizado. Então a pessoa que está triste ou preocupada, automaticamente ela vai ter uma sensação de bem-estar, porque está neutralizando essas funções. E agora qual o problema? Que a memória e a imaginação são as funções básicas do cérebro. O cérebro tem muitas outras funções. O cérebro ele comanda todo o corpo, todo o organismo humano. Mas, sem se tratando dessas substâncias, elas agem inibindo o processo de memória e de imaginação. Ou seja, ela neutraliza esse processo no cérebro, forçando a pessoa a estar no agora, no presente. Então ela tem aquela sensação de bem-estar. Agora, qual é o problema disso? O problema é que não só inibe coisas ruins, inibe também as coisas boas, as lembranças boas, o processo criativo bom, né, que é a imaginação. E a pessoa então passa o funcionamento do cérebro dela passa a estar limitado nessas funções. Ela acaba tendo alguns prejuízos em relação a isso. Se é um profissional, por exemplo, da área do ensino, um advogado, enfim, que precisa da memória para lembrar de coisas, vai ter dificuldade enquanto sob ação dessas substâncias. Enquanto essas substâncias estiverem agindo no cérebro, a pessoa vai ter dificuldade de memorizar. E também do processo imaginativo, de imaginar as coisas, de perspectiva de futuro, ou o processo criativo também vai estar sendo inibido. É exatamente isso que cria a sensação de bem-estar nas pessoas. Porém, neutraliza os pensamentos ruins, porém, também neutraliza as coisas boas. Neutralizando, deixando a pessoa meio assim que utilizando o cérebro, essa máquina extraordinária, de forma muito limitada. Entende?
O problema é que muitas pessoas, sobre esse efeito dessa substância, começam a achar que está com problema. Está com problema, não se lembra mais. Estou com problema de memória. Não é com problema de memória. Sob o efeito do medicamento, ela está com problema de memória ou de imaginação. E o que fazer então? A pessoa está triste ou muito preocupada. Se ela para de tomar a substância, acaba, vem a tristeza ou vem a preocupação. Enfim, o que fazer então? Interessante que o Dr. Jorge Alberto Costa e Silva, considerado um dos mais renomados psiquiatras do Brasil e um dos mais respeitados do mundo, ele diz algumas coisas interessantes para uma entrevista para as páginas amarelas da Veja. E, para você ter uma ideia, na hierarquia da categoria de psiquiatras, ele foi presidente da Associação Mundial dos Psiquiatras por mais de 5 anos, ou seja, foi o cabeça, o número 1, a autoridade máxima durante 5 anos nesse assunto. Ele tem mais de 50 anos que atua nessa área, atendendo pessoas, ensinando nessas universidades, em palestras, concursos, enfim, é uma sumidade de fato, um grande intelectual, um grande profissional da área psiquiatra, como médico. E ele diz umas coisas interessantes para as páginas amarelas da Veja. Ele diz que, embora seja e atue na área como psiquiatra, ele diz uma coisa interessante: mais de 90% das pessoas que entram no consultório psiquiátrico não eram para estar lá. Porque entenda que o psiquiatra, ele não tem a obrigação de ficar ouvindo a pessoa falar. O propósito dele é uma rápida conversa e transcrever o medicamento para aquela pessoa. E ele disse que a maioria das pessoas não eram para estar no consultório recebendo prescrição médica de medicamentos, de calmantes, de psicotrópicos. Ele disse que a maioria, mais de 90% dessas pessoas, o conselho que ele dá nas páginas amarelas, na entrevista, é que deveria estar procurando um consultório onde um profissional da área psicológica, e ele aconselha o psicanalista, enfim, um profissional da área do atendimento psicológico, um psicólogo, por exemplo, porque a função dele não é prescrever medicamentos, mas sim conversar. E também não é propósito do profissional da área psicológica dar conselho. Esse não é o propósito. O propósito é realmente permitir que o paciente faça a catarse ou esgotamento das toxinas do material psíquico, né, que está angustiando a pessoa. É ajudar a pessoa realmente a se libertar dessas angústias, encontrar as causas das suas angústias. O propósito desses profissionais é realmente ajudar a pessoa a pensar com mais clareza, organizar as suas ideias, chegar às suas conclusões, enfim, articular, assumir o domínio do cérebro, da mente, entender como funciona o cérebro para ter uma qualidade de vida melhor. Esse é o propósito do profissional da área psicológica. Então ele diz que mais de 90% deveriam estar procurando esse tipo de profissional que ajude a pessoa e não que neutralize as funções do cérebro da pessoa, criando outros problemas. Com o uso de medicamento, mas sim com tratamento psicológico. Essa é a dica que ele dá, sendo um dos cabeças da categoria de psiquiatra. Então, fica aqui a minha dica. Infelizmente, no Brasil, a cultura brasileira ainda não compreendeu essa importância não compreendeu a importância do profissional psicológico para a vida das pessoas. Eles acham ainda, na mentalidade brasileira, muitas pessoas têm uma concepção de que procurar um profissional da área psicológica é para louco, né? Na verdade, não é isso. Se você for nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá e vários países da Europa, você vai perceber que procurar um psicanalista, um psicólogo, é algo absolutamente comum para a população, para a sociedade.
É como um dentista lá, é coisa natural, é normal. Até mesmo as pessoas muito bem-sucedidas, os altos executivos, vão para renovar as suas ideias, para chegar às suas conclusões, para ter mais clareza nas decisões a tomar. E ele busca a ajuda desses profissionais para que façam pensar melhor, de que façam utilizar o máximo do seu potencial. Enfim, essa é a função do profissional da área psicológica. Então fica aí as dicas, fica aí as orientações. Qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar uma mensagem que eu irei te responder, eu estarei te respondendo. E, enfim, que seja por mensagem no Facebook, que seja por WhatsApp, enfim, manda a sua pergunta que nós estaremos respondendo, ok? Então fica aí, né, as orientações. Se caso você tiver algum assunto que gostaria que a gente, né, que a gente trouxesse aí, né, que gravasse alguma coisa, um vídeo relacionado ao assunto que você queira, você manda a sugestão que a gente vai estar estudando a respeito e posteriormente gravando um novo vídeo, tá certo? Então, fica aí a dica, um forte abraço, até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo.